Vamos lá, para demonstrar para vocês como é que funciona a arquitetura Symbol, Skipgram e como os word embeddings são treinados com elas, vamos utilizar o corpus B2W que nós vimos na última aula. Claro que esse vai ser um exemplo só demonstrativo, a gente não vai treinar os melhores word embeddings possíveis, porque isso demandaria uma grande quantidade de dados e dados variados de diferentes domínios, que no caso a gente só vai utilizar revisões de produtos. Mas é só para demonstrar para vocês, vamos lá. Então aqui eu vou baixar o corpus. Uma vez baixado o corpus, a gente pode lê-lo, que no caso a gente vai tokenizar e capitalizar todas as revisões em letra minúscula, e a gente só vai utilizar 10.000 revisões, que como eu disse, é só para nós demonstrarmos como o código funciona. Então vamos rodar aqui esse comando. Lembrando que depois vocês podem brincar com esse Colab, ele vai estar publicamente disponível. Daí, então, a gente, uma vez que foi lido o corpus e tokenizado, a gente pode separar no conjunto de treino e de teste. E aí a gente vai utilizar o conjunto de treino para determinar o vocabulário, que vai conter as palavras para as quais nós vamos treinar os word embeddings, ok? Então, vamos rodar aqui. E aí vamos testar primeiro a arquitetura Symbol, que, como eu disse, é uma arquitetura que foi proposta para treinar word embeddings livres de contexto. Ela recebe, então, as palavras ao redor de uma palavra-alvo, levando em conta uma janela de contexto. Esse contexto é dado como entrada, visando prever a palavra-alvo. Então, a rede neural, por ser treinada nessa tarefa, ela vai ajustar os pesos dos word embeddings envolvidos, até que nós tenhamos aquelas representações onde nós podemos medir similaridade entre palavras a nível semântico e sintático. Então, aqui o primeiro passo que a gente vai dar do Symbol é definir o vocabulário, tá? Então, aqui a gente definiu um vocabulário de 12.787 palavras, ou seja, a gente vai treinar um word embedding para cada uma dessas palavras desse vocabulário. Daí, então, a gente precisa criar aquelas instâncias que nós vimos, certo? Entre contexto e palavra-alvo, levando uma janela de contexto em conta. Então, aqui eu vou levar uma janela de contexto de tamanho 3, ou seja, para cada palavra-alvo eu vou ver as 3 palavras anteriores e as 3 palavras subsequentes. Então tá aqui, certo? Aqui eu tenho a palavra-alvo, os, tá? Então aqui a gente vê que necessário e todos são as 3 palavras anteriores, certo? E produtos chegam até são as 3 palavras subsequentes. Então aqui o Symbol ele é treinado com dados word embeddings dessas 6 palavras, certo? Eu acho os word embeddings dessas 6 palavras, os concateno, dou como entrada para a rede neural para prever a palavra-alvo. Aqui tem um outro exemplo, certo? Então aqui no caso a meio, conjunto, panelas, vírgula, panelas fortes são as 3 palavras subsequentes. Continuando, aqui a gente define um modelo no PyTorch. Então aqui a gente define uma classe Symbol, que ela herda aqui a classe Model do PyTorch. Lembrando que a gente sempre constrói as redes neurais do PyTorch numa classe que herda essa classe Model. E aqui eu faço a inicialização da nossa rede neural. Passo esses parâmetros. O impdim é a dimensão dos word embeddings, certo? Então aqui a gente vai definir o número de features que nossos word embeddings vão ter. Aqui eu vou definir em 300, tá? A gente passa o vocabulário, que é o vocabulário para o qual nós vamos aprender os word embeddings, a janela de contexto que a gente está utilizando. Aqui eu também passo um mapping, certo? Dado uma palavra, eu achar o índice daquela palavra na matriz de embeddings e um device aqui, que eu vou passar o hardware onde eu vou treinar a minha rede neural, se vai ser na CPU ou na GPU, né? na placa de vídeo, se eu tiver disponível. Lembrando que o Colab disponibiliza uma placa de vídeo, tá? Basta vocês virem aqui em Runtime, Change Runtime Type, e coloca aqui um acelerador, que vai ser a GPU, tá? Daí, então, inicializando, a gente vai inicializar essas variáveis, né? Então, inicializo o device, inicializo o mapping, né? Que vai mapear uma palavra para um índice da minha matriz de embeddings. Aqui eu defino uma matriz de embeddings, certo? Lembrando que o número de linhas vai ser o total de palavras do meu vocabulário, e cada palavra vai ter uma dimensão que vai ser considerada pela essa variável, o impdim. Daí, então, eu defino a minha matriz de pesos, né, utilizando o método linear do PyTorch. Aqui, no caso, então, como nós dissemos, se eu tenho uma janela de contexto de 3, certo? 3 palavras anteriores e 3 palavras subsequentes, eu vou utilizar os word embeddings de todas elas, certo? Então, eu vou ter que concatenar
6 word embeddings nesses casos, certo? Os word embeddings das 3 palavras anteriores do contexto e dos três palavras posteriores. Logo, a dimensão de entrada para essa minha camada vai ser 2 vezes window size vezes o número de features. E aqui eu vou mapear essa representação vetorial para uma representação do tamanho do meu vocabulário de palavras, certo? E aí essa representação do tamanho do vocabulário de palavras eu vou dar para essa função softmax, que vai transformar esse vetor num vetor de probabilidades, onde ele vai me dar a probabilidade de cada palavra do vocabulário ser a palavra-alvo, dado esse contexto em questão, certo? Então é assim que vai funcionar minha rede neural. Aí aqui eu tenho o método forward, certo? Forward pass. Então aqui ele recebe x, que é uma lista de contextos de entrada, tá? Então aí para cada contexto, que vai ser composto aqui no nosso caso de 6 palavras, eu busco o índice, certo? O índice dele. Se eu achar o índice aqui no meu mapping de palavra para índice, eu adiciono. Caso contrário, eu vou adicionar o índice da palavra do token especial out of vocabulary, certo? Daí, então, achando os índices dos meus contextos, eu vou salvar nessa lista aqui de contextos. Transformo essa lista de contextos num tensor, que o PyTorch trabalha com tensores, coloco ela no dispositivo de hardware que eu estou utilizando, se é a CPU e o GPU, e aí eu procuro esses word embeddings na minha matriz de embeddings, certo? Utilizando os índices na lookup. Daí então eu faço essa etapa aqui, que é um pouco mais complexa, depois vocês podem ver com calma no Colab, mas basicamente é aqui que eu vou concatenar, certo? Então, para cada entrada que eu tenho aqui em X, eu vou ter 6 word embeddings, certo? Então, é a partir desse comando aqui que eu faço a concatenação desses 6 word embeddings numa única representação vetorial. Daí, então, eu dou como entrada para a minha matriz de pesos, certo? Que vai transformar essas representações vetoriais numa representação do tamanho do vocabulário. E aí eu ativo essa representação do tamanho do vocabulário para me dar um vetor de probabilidades, né? Qual que é a probabilidade de cada palavra do vocabulário ser a palavra-alvo, dadas as palavras de contexto. Então, vamos aqui inicializar. Daí eu vou definir os parâmetros da minha rede neural. Então, aqui eu coloco, se tiver um acelerador de hardware disponível, eu vou colocar CUDA, certo? Caso contrário, eu uso uma CPU. Vou definir embeddings de 300 dimensões. Aqui o tamanho do vocabulário vai ser aquele vocabulário que nós vimos, de 12.787 itens. Vou treinar por uma época só, em lotes de 256, com uma taxa de aprendizado de 0.01, tá? Então vamos ver, e o window size de 3. Vou aqui então inicializar o modelo, a função de erro e o otimizador. Vou separar o conjunto de treinamento em lotes. E aí vou inicializar o treinamento aqui. Então, para o número de épocas, eu vou iterar então o número de lotes, certo? Vou pegar o meu contexto aqui. Vou também salvar as palavras, os índices das palavras-alvos aqui em Y. Daí eu dou como entrada o contexto para o modelo, vou obter a matriz de probabilidades. Daí eu calculo o erro utilizando a minha função de erro, certo? Passando a matriz de probabilidades e as palavras-alvos que são esperadas. E aí então esse erro é propagado aqui com o backward e tem esse optimizer que vai optimizar os pesos com base no erro propagado. Então vamos rodar aqui. Então tá lá, tá treinando, a gente vê que a loss está diminuindo. Então tá lá, treinou por uma época, claro que não vai ser perfeito, certo? Mas aí então o que nós podemos fazer é pegar essa matriz de embedding que foi ajustada, ela vai ser a lookup, certo? Que é onde a gente definiu nossa matriz de embeddings. A gente pega os pesos dela, né? Coloca na CPU e transforma num array NumPy, que fica mais fácil de processar. Aqui a gente pode salvar essa matriz de embeddings, né? E aqui basicamente o que eu estou fazendo é criando um mapping, né? Então, para cada palavra do vocabulário, eu faço um mapping da palavra para o seu embedding. E aí, com esse comando, então, o que a gente pode fazer é brincar com a similaridade. Então, vamos ver, por exemplo, qual que é a palavra mais semelhante do nosso vocabulário ao embedding da palavra produto. Então, tá lá, produto, certo? E aí vem essas embaixo, aparelho, celular, perfume e assim por diante. Então, aqui nós fizemos o treinamento de uma arquitetura Cibol. Vamos ver no próximo vídeo, então, como fazer da arquitetura Skipgram.